Olá pessoal, vamos dar início à aula 7 do nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje a gente vai continuar a estudar técnicas de integração. Na aula passada a gente viu a integração por partes e nessa aula de hoje a gente vai ver algumas técnicas de integração que utilizam propriedades trigonométricas, tudo bem? Então, antes da gente falar das técnicas de integração propriamente ditas, eu vou fazer uma pequena revisão sobre trigonometria, tá bom? Então, uma breve revisão sobre trigonometria. Bem, a trigonometria, a gente começa estudando ela na escola e lá a gente estuda as propriedades trigonométricas no triângulo retângulo. Então vamos começar por lá. Seja ABC um triângulo retângulo cujo ângulo reto ou seja, o ângulo de 90 graus, ele está no vértice C. Tudo bem? Então, o que a gente tem é o seguinte, a gente vai ter Então, a gente tem aqui o nosso triângulo ABC. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. A gente vai falar que a medida do lado AB é a medida do lado AC é B e a medida do lado BC é Czinho, tá bom? Então, pessoal, o que a gente sabe? A gente lembra do ensino fundamental, ensino médio, que o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se a gente pega aqui esse ângulo θ, então a gente tem que seno de θ ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto ele mede C, a hipotenusa mede A. Então, o seno de θ é A sobre C. E o cosseno de θ, bem, o cosseno ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, aqui está errado, aqui é o contrário. Aqui é C sobre A. E o cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de θ é B sobre A. Tá bom? Isso a gente lembra de ver lá no ensino fundamental. E no mesmo ano, a gente viu também outras funções trigonométricas, que são a tangente, a secante, a cossecante e a cotangente. Então, sabemos que a gente tem outras funções trigonométricas. Então a gente tem a tangente de θ. E o que é a tangente? A tangente de θ é seno de θ dividido por cosseno de θ. A gente tem a cotangente de θ, que é o contrário da tangente, ou seja, em vez de ser cosseno dividido por seno, na cotangente a gente tem o cosseno de θ dividido pelo seno de θ. A gente tem também a secante. Então, a secante de θ, ela é 1 sobre o cosseno de θ. Enquanto que a cossecante de θ, ela é 1 dividido pelo seno
de θ. Ou seja, nessa nossa figurinha, se a gente estiver trabalhando com um triângulo retângulo de lados A, B e C, a gente tem que a tangente ela é o seno dividido pelo cosseno. Então, nesse nosso exemplo, a tangente vai ser C sobre B. A cotangente é o contrário, é o cosseno dividido pelo seno. Logo, a cotangente é B sobre C. A secante é 1 sobre cosseno. O cosseno é B sobre A. Logo, a secante é A sobre B. Enquanto que a cossecante é 1 sobre o seno. O seno ele é C sobre A. Então, a nossa cossecante vai ser A sobre C. Então, pessoal, essas aqui são as funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante no triângulo retângulo. Mas em algum momento da nossa vida, a gente vê que essas funções trigonométricas, elas não precisam ser vistas no triângulo. Elas podem ser vistas numa circunferência, que é o que a gente chama de no círculo trigonométrico. Então, em algum momento da nossa vida, já vimos que as funções trigonométricas podem ser vistas no círculo trigonométrico. Já vimos, em algum momento fora desse curso, eu imagino que no ensino médio, que as funções trigonométricas podem ser vistas no círculo trigonométrico. Tá? Tá bom, pessoal? E o que é esse círculo trigonométrico? Bem, o círculo trigonométrico nada mais é do que a gente pegar o círculo com centro na origem e raio 1. Opa! Então, vamos pegar aqui o nosso eixo Y, o nosso eixo X, e vamos pegar o círculo de raio 1 e centro na origem. Então, o círculo de raio 1 e centro na origem. Levar ele aqui e pôr o centro dele na origem. Tá bom, pessoal? E para que serve esse círculo trigonométrico? Bem, o círculo trigonométrico ele serve pelo seguinte: aqui a gente tem os nossos eixos e a gente sabe que o raio desse círculo é 1. Vamos pegar um ângulo θ aqui. Então, um ângulo θ. A gente pode ver o seguinte triângulo retângulo. A gente pode ver esse triângulo retângulo aqui. Tá bom, pessoal? Nesse triângulo retângulo, a hipotenusa mede 1. Por quê? Porque o círculo ele é unitário, ou seja, ele tem raio 1. Então, pessoal, quando a gente tem um triângulo retângulo cujo a hipotenusa mede 1, o seno de um ângulo ele é basicamente a medida do cateto oposto. Então, o seno desse ângulo θ é a medida desse cateto. Se a gente traz para cá, a gente vê que o seno do ângulo ele pode ser medido aqui no eixo Y. Então, esse eixo Y, a gente mede o seno do ângulo. Porém, o cosseno ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Novamente, a hipotenusa ela tem tamanho 1. Então, o seno de θ ele é apenas o cateto adjacente. Então, o cosseno é essa medida aqui. Enquanto que o seno é essa medida aqui. Tá bom? Então, esse eixo aqui, o eixo X, ele vai medir para a gente o cosseno do ângulo. Tá bom, pessoal? Qual que é a vantagem da gente trabalhar com círculo trigonométrico? Bem, a vantagem da gente trabalhar com círculo trigonométrico, a primeira delas é a seguinte:
Se a gente está trabalhando no triângulo, o nosso ângulo θ, ele vai de 0 até no máximo 90 graus. Por quê? Porque como a gente tem um triângulo retângulo e a soma dos ângulos tem que ser 180, o fato da gente já ter um ângulo de 90 graus faz com que a soma dos outros dois tenha que ser exatamente igual a 90. Logo, o nosso ângulo θ, como no triângulo não tem ângulo negativo, o nosso ângulo θ, ele tem que medir de 0 a 90 graus. Porém, no círculo trigonométrico, não. No círculo trigonométrico, a gente pode considerar qualquer medida de ângulo, inclusive ângulos maiores do que 90 graus. Então, por exemplo, vamos copiar esse camaradinho aqui, duplicar ele aqui embaixo. Então, pessoal, imagine, por exemplo, esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ele é com certeza mais do que 90 graus. De fato, ele é mais do que 180 graus. Ou em radianos, ele é maior do que π radianos. E quem é o seno e o cosseno desse ângulo? Bem, o cosseno é dado pelo eixo x. Então, o cosseno desse ângulo é esse cara aqui. É esse número. E o seno do ângulo, bem, o seno é dado pelo eixo y. Então, o seno desse ângulo está aqui. Beleza? Então, quando a gente está trabalhando com o círculo trigonométrico, a gente pode calcular o seno e o cosseno de ângulos maiores do que 90 graus. De fato, a gente pode calcular o ângulo de qualquer... o seno e o cosseno de qualquer ângulo. E, além disso, a gente verifica o seguinte, que o seno e o cosseno, eles podem ser números negativos. Então, o cosseno de um ângulo pode ser número negativo, como nesse exemplo, e o seno também aqui é um número negativo. Enquanto que no triângulo retângulo, o seno e o cosseno eram sempre números positivos. Por quê? Porque o ângulo θ variava sempre entre 0 e 90 graus. Então, se o nosso θ está entre 0 e 90 graus, o seno e o cosseno, o nosso ponto vai estar no primeiro quadrante, e no primeiro quadrante, o seno e o cosseno, eles são ambos positivos. Mas isso não é necessariamente verdade sempre. Então, nesse caso, a gente tem seno de θ negativo e cosseno de θ negativo. Beleza? E outra coisa importante que a gente vê aqui é o seguinte. Bem, a gente tem aqui um triângulozinho retângulo. Beleza? Num triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, que diz pra gente que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, do teorema de Pitágoras, famoso teorema de Pitágoras, segue que a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, mas um cateto, ele é o cosseno de θ. Então, cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, mas a nossa hipotenusa mede 1. Logo, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre igual a 1. Isso aqui para todo o ângulo θ. Tá bom, pessoal? Então, a gente já tem uma primeira propriedade trigonométrica, que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Além disso, note que dessa propriedade vão sair outras propriedades. Por exemplo, secante ao quadrado de θ mais tangente ao quadrado de θ vai ser igual. Quem é a secante? A secante é 1 sobre cosseno. Então, secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Opa, desculpa. Secante ao quadrado menos tangente ao quadrado.
Então, secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado menos a tangente ao quadrado. Quem é a tangente? Ela é seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Então, secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Colocando aqui, fazendo denominador comum, a gente vai ter 1 sobre seno ao quadrado de θ dividido pelo cosseno ao quadrado de θ. E quem é 1 menos seno ao quadrado? 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado de θ, dessa propriedade anterior. Como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, então 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. E aqui a gente tem cosseno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ. Ou seja, pessoal, a secante ao quadrado de θ menos a tangente ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1. Essa é outra propriedade trigonométrica importante. E se a gente proceder de maneira análoga, então, de modo análogo, a gente tem que a cossecante ao quadrado de θ menos a cotangente ao quadrado de θ também vai ser igual a 1. Por quê? Bem, é o mesmo argumento que a gente usou para secante e para a tangente. Tá bom? Então a gente já tem 3 propriedades trigonométricas importantes. A primeira e a principal é que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. A segunda diz que a secante ao quadrado menos a tangente ao quadrado também é igual a 1. E a terceira propriedade trigonométrica diz para a gente que a cossecante ao quadrado menos a cotangente ao quadrado é igual a 1 também. Beleza, pessoal? Então, essas são as 3 primeiras propriedades trigonométricas. A gente tem ainda o seguinte: se A e B são ângulos, então, bem, se a gente tem 2 ângulos, a gente pode calcular o seno do ângulo A mais o ângulo B. Bem, o seno do ângulo A mais o ângulo B vai ser igual a seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Então, se você tiver o seno da soma de A mais B, ele é o seno de A cosseno de B mais o seno de B cosseno de A. E de uma maneira parecida, a gente tem que o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A cosseno de B menos seno de A seno de B. Então, essas fórmulas aqui, pessoal, são chamadas de cosseno, seno e cosseno da soma. Então, o seno da soma de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E o cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. E essas propriedades também são extremamente importantes. Do círculo trigonométrico, a gente pode perceber o seguinte: trigonométrico, temos que o cosseno de um ângulo θ é igual ao cosseno do ângulo menos θ.
Ou seja, o cosseno ele é uma função par, como a gente viu há umas aulas atrás. E o seno de menos θ é igual a menos o seno de θ. Logo, o seno ele é uma função ímpar. Tá bom? Por quê? Bem, a gente pode observar aqui o seguinte, vamos pegar aqui um círculo trigonométrico. Aqui a gente tem o nosso ângulo θ. Se a gente pega o ângulo menos θ, ele vai ser esse mesmo ângulo nosso, mas virado para baixo. Então, o ângulo menos θ, ele está aqui embaixo. Esse cara aqui é menos θ. E o que a gente vê dele? A gente vê que o cosseno dele é igual ao cosseno do ângulo θ, enquanto que o seno, ele está aqui embaixo, ele é menos o seno de θ. Tá bom, pessoal? Então, cosseno θ é igual ao cosseno de menos θ e seno de menos θ é menos seno de θ. Ok? Então, a gente tem funções pares e funções ímpares aqui. Logo, pessoal, bem, se a gente tem que o cosseno de menos θ é o cosseno de θ e o seno de menos θ é menos seno de θ, a gente pode verificar, utilizando essas equações aqui de cima, que o seno de A, do ângulo A menos o ângulo B, ele é igual ao seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Enquanto que o cosseno de A menos B, ele é cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Então, pessoal, essas duas fórmulas vêm das que a gente já tinha, do seno e do cosseno da soma, junto do fato de cosseno ser uma função par e seno ser uma função ímpar. Então, se você utiliza aqui no lugar de B menos B, você vai ter que o seno de A menos B é seno de A cosseno de menos B mais seno de menos B cosseno de A. Aqui o sinal de menos some, aqui o sinal de menos sai para fora. E o mesmo vale aqui embaixo. E o que mostra para a gente que essa fórmula aqui está errada, porque ele é seno de B. Então, cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno A seno de B. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente tem mais uma fórmula que vai ser muito importante e muito útil para a gente daqui a pouco. Então, essas, pessoal, são as propriedades trigonométricas. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. A gente precisa saber que secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é 1. E que cossecante ao quadrado menos cotangente ao quadrado também é 1. Tá bom? Além disso, o que mais que eu preciso saber? Bem, além dessas propriedades, você precisa saber o seno e o cosseno de A mais B, que são dados por essas fórmulas, e o seno e o cosseno de A menos B. Tá bom, pessoal? Agora eu queria voltar um pouco na matéria do cálculo 1, ainda fazendo a revisão sobre trigonometria, eu queria voltar no cálculo 1. Então, voltando ao cálculo 1, sabemos que a gente sabe derivar. Lá no cálculo 1 a gente aprendeu a calcular a derivada dessas funções. Então a gente sabe que a derivada com relação a x de seno de x é
o cosseno de x, enquanto que a derivada com relação a x do cosseno de x é menos seno de x. Bem, a gente viu também no cálculo 1 um exercício lá da regra do quociente para calcular a derivada, que a derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x, enquanto que a derivada da cotangente de x ela é igual a menos a cossecante ao quadrado de x. Tudo bem? Então, essas fórmulas aqui a gente viu no cálculo 1. Ainda no cálculo 1, a gente viu que a derivada da secante é a função secante de x tangente de x, enquanto que a derivada com relação a x da cossecante de x é menos a cossecante de x vezes a cotangente de x. Tudo bem? Então, essas fórmulas aqui a gente viu lá no cálculo 1. Porém, bem, dessas fórmulas aqui a gente pode tirar algumas informações importantes aqui para o nosso contexto. Quais são elas? Bem, a gente sabe que a derivada do seno de x é cosseno de x. Logo, o seno ele é uma primitiva do cosseno, ou seja, a integral de cosseno de x dx vai ser igual a seno de x mais uma constante c. Por outro lado, a gente tem que o cosseno ele é uma primitiva do menos seno. Logo, a integral de seno de x dx ele é igual a cosseno de x, ou melhor, menos cosseno de x mais c. Daqui a gente tem que tangente de x é uma primitiva da secante ao quadrado, ou seja, a integral da secante ao quadrado de x dx é tangente de x mais uma constante c. Aplicando o mesmo argumento para esses camaradas aqui de baixo, a gente tem que a cotangente ele é uma primitiva de menos cossecante ao quadrado, logo a integral da cossecante ao quadrado de x dx ela é menos a cotangente de x mais uma constante c. Dessa fórmula aqui de baixo, a gente vê que a secante é uma primitiva de seno de x tangente de x, logo a integral de secante de x tangente de x dx ela é a secante de x mais uma constante c. Então a gente tem que a integral de secante de x vezes a tangente de x é a secante de x mais c. E a gente tem também que a cossecante é uma primitiva de menos cossecante de x vezes a cotangente de x. Ou seja, a gente tem que a integral de cossecante de x vezes a cotangente de x dx é igual a menos a cossecante de x mais uma constante c. Então, mais c. Beleza, pessoal? E aqui então a gente tem algumas integrais de funções trigonométricas.
Observem o seguinte, a gente sabe calcular a integral do cosseno, a gente sabe calcular a integral do seno. A gente sabe calcular a integral da secante ao quadrado, mas a integral da secante a gente não sabe. A integral da cossecante também a gente não sabe. A gente sabe a integral da cossecante ao quadrado. E o mesmo vale para as integrais da tangente de x e para a integral da cotangente de x. A gente não sabe quanto que essas integrais valem. Porém, bem, da regra da substituição, a gente tem o seguinte: a integral da tangente de x dx vai ser igual à integral de seno de x dividido por cosseno de x dx. Bem, se a gente fizer cosseno de x igual a u, então se a gente fizer u igual a cosseno de x, a gente vai ter que du é igual a menos seno de x dx. Então, essa integral aqui, ela passa a ser a integral de menos 1 sobre u du. Então, daqui para cá, eu utilizei esse fato aqui. Tá bom? Eu estou utilizando essa substituição. Estou fazendo u igual a cosseno de x e aí eu chego nessa expressão aqui de baixo. Mas a integral de 1 sobre u, a gente sabe, esse cara aqui, ele é menos ln do módulo de u. Logo, a integral da tangente de x é menos ln do módulo de cosseno de x. Então, a gente consegue calcular a integral da tangente. Do mesmo módulo, a gente tem, pessoal, que a integral da cotangente de x dx vai ser igual ao logaritmo natural do módulo de seno de x. Mais uma constante c, mais uma constante c. Porque a gente está calculando as integrais indefinidas. Então, quando são integrais indefinidas, a gente lembra que aparece uma constante. Tá bom, pessoal? Para o caso da secante e da cossecante, é um pouco mais complicado. Mas a gente tem também expressões. Então, para a secante e a cossecante, temos que a integral da secante de x dx vai ser igual ao logaritmo natural do módulo de secante de x mais tangente de x, mais uma constante c. Como que a gente verifica isso? Bem, basta você derivar esse lado direito e você vai obter exatamente a secante de x. Então, você verifica que a integral da secante de x é o logaritmo natural do módulo de secante de x mais tangente de x. E a gente verifica também que a integral da cossecante de x dx, ela é igual ao logaritmo natural do módulo da cossecante de x menos a cotangente de x mais uma constante c. Tá bom, pessoal? Então, agora a gente sabe calcular as derivadas e as integrais das funções trigonométricas. Mas, por exemplo, note que a gente sabe calcular a integral, por exemplo, de seno de x. E a gente sabe calcular também a integral de cosseno de x. Mas, a princípio, a gente ainda não sabe
calcular a integral de cosseno ao cubo de x vezes seno à quarta de x. Então, é esse tipo de integrais que a gente vai trabalhar agora, que são chamadas de integrais trigonométricas. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, a gente vai começar com falar sobre integrais trigonométricas. Como motivação, a gente vai usar esse exemplo aqui, que é o seguinte: calcule a integral de cosseno ao cubo de x dx. Então a gente quer calcular essa integral aqui. Como que a gente faz isso? Bem, no primeiro momento, a gente poderia pensar em fazer uma substituição u igual a cosseno de x, porque aí esse integrando iria se tornar u ao cubo, e u ao cubo é fácil de integrar. O problema é que quando a gente faz u igual a cosseno de x, o nosso du vai ser menos seno de x dx. E aqui a gente não tem um seno de x, então o du ia complicar novamente a nossa integral. Por isso que, nesse caso, usar uma integração por partes não é muito... Uma integração por partes não, desculpa. Uma regra da substituição não é útil. A integração por partes resolveria esse problema, mas você teria que calcular a integral mais de uma vez. E você resolveria, simplificaria um pouco, mas teria que repetir o método. O que a gente pode fazer aqui para facilitar essas contas é a seguinte: note que cosseno ao cubo de x é igual a cosseno de x ao quadrado. Deixa esse parêntese que eu não preciso dele. Então ele é igual a cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Mas quem é cosseno ao quadrado? Bem, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Então, aqui a gente utilizou aquela primeira propriedade da função seno e da função cosseno, aquela primeira propriedade trigonométrica. E com isso, como que o nosso serviço funciona agora? Logo, a gente tem que a integral de cosseno ao cubo de x dx vai ser igual à integral de 1 menos seno ao quadrado de x cosseno de x dx. Qual é a ideia agora? Bem, a ideia agora é fazer uma substituição. Então, daqui para cá, eu vou fazer u igual a seno de x. Bem, se u é igual a seno de x, então a gente tem a integral de 1 menos u ao quadrado vezes. Se u é seno de x, então a gente tem que o du é igual a cosseno de x dx. Logo, todo esse cara aqui, ele se torna o du. Então, esse cara aqui é o du. Por quê? Porque a gente está usando u igual a seno de x. Então, pessoal, a gente nota que, resolvendo as contas, essa aqui é a integral de u menos u ao cubo sobre 3 mais uma constante c, porque a gente está trabalhando com a integral indefinida. Se a gente volta para o que era inicial, então u é seno de x e a gente vai obter seno de x menos 1/3 de seno de x ao cubo mais uma constante c. Então aqui, pessoal, a gente observa que utilizar aquela propriedade trigonométrica de que o cosseno ao quadrado ele é igual a 1 menos seno ao quadrado facilitou a nossa vida. Por quê? Porque aqui sim, se a gente fala que u é seno de x, então o du
vai ser igual a cosseno de x dx. E isso facilita a nossa vida na hora de fazer a substituição, porque esse cosseno de x dx já está inclusive em evidência. E com isso a gente resolve a nossa integral. Logo, qual é a ideia, pessoal? Quando o integrando ele é o produto de potências de seno e cosseno, então quando o integrando é o produto de potências de seno e cosseno, a gente vai utilizar as propriedades trigonométricas que a gente viu anteriormente para modificar esse integrando de modo que ele fique como sendo uma função. Então, a gente vai utilizamos as propriedades trigonométricas para alterar o integrando de modo que esse novo integrando, após a gente utilizar as propriedades trigonométricas, o novo integrando possua apenas um fator seno e o restante todo dependendo apenas do cosseno, ou um fator cosseno e o restante dependendo apenas do seno. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver esse exemplo nosso. A gente tinha no nosso integrando cosseno ao cubo de x. Então, o que a gente fez? A gente usou uma propriedade trigonométrica e a gente viu que esse integrando ele é igual a 1 menos seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Ou seja, a gente tem um fator cosseno e o restante depende apenas do seno. É isso que a gente quer fazer. A gente vai colocar em evidência um fator cosseno ou um fator seno e o restante vai depender apenas da outra função trigonométrica. Beleza? Então, para tentar ficar mais claro, vamos para outro exemplo. Exemplo. Calcule a integral de seno à quinta de x cosseno ao quadrado de x dx. Tá bom, pessoal? Então a gente vai calcular essa integral. A ideia aqui é a mesma. Bem, eu sei que sabemos que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Logo, se a gente utilizar essa propriedade aqui, a gente pode trocar esse cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x. Mas aí a gente vai ter apenas senos. Então não vai ser útil. Vamos utilizar isso no seno.
Então, de que maneira a gente utiliza isso? A gente verifica que seno à quinta de x é igual a seno ao quadrado de x ao quadrado vezes seno de x. Por quê? Seno ao quadrado é seno à quarta, vezes seno à quinta. Só que, quem é seno ao quadrado de x? Seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x, que está elevado ao quadrado, vezes o seno de x. Então, aqui a gente está utilizando a propriedade trigonométrica no seno ao quadrado. Então, a gente trocou seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Assim, o que a gente obtém? Assim, a gente tem que a integral de seno à quinta de x, cosseno ao quadrado de x, dx, eu vou trocar esse seno aqui pelo que a gente acabou de obter, então isso vai ser a integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de x, vezes seno de x dx. Ou seja, eu tenho um fator seno em evidência e o restante depende apenas do cosseno. Logo, se a gente faz u igual a cosseno de x, a gente tem que o du vai ser menos seno de x dx, então a gente está derivando esse cara, e a gente conclui que a integral de seno à quinta de x cosseno ao quadrado de x dx é igual à integral, a gente está trocando o cosseno por x, então esse cara aqui é 1 menos u ao quadrado elevado ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de x, mais o cosseno de x é u, então u ao quadrado. Quem é seno de x dx? Seno de x dx é menos du, porque du é menos seno de x dx. Então, a gente tem aqui a integral de, fazendo aqui o produto notável e a multiplicação, a gente vai ter menos u elevado à sexta mais 2 u à quarta menos u ao quadrado du. Então, o que eu estou fazendo? Eu fiz esse produto notável. Aqui eu tenho 1 menos 2u ao quadrado mais u à quarta. Eu peguei esse cara, multipliquei por u ao quadrado e depois multipliquei pelo menos. E aí a gente obtém esse fator aqui, tá bom? Calculando essa integral, a gente vai ter que aqui temos menos 1/7 de u elevado a 7 mais mais 2/5 de u elevado a 5 menos 1/3 de u elevado ao cubo mais uma constante c, porque a gente está trabalhando com uma integral indefinida. Então, a integral desse cara aqui de cima, isso aqui é um polinômio, é fácil de calcular, a gente tem isso aqui, beleza? Então, agora, se a gente substitui, a gente vai ter menos 1/7 de u à sétima, mas quem é u? U é o cosseno, então aqui a gente tem cosseno à sétima de x, mais 2/5 de cosseno à quinta de x, menos 1/3 de cosseno ao cubo de x, mais uma constante c. Tá bom, pessoal? E com isso a gente resolve a integral. Ok? Então, nesses exemplos, pessoal, a gente utilizou o seguinte:
nos exemplos, utilizamos potências ímpares de seno e cosseno. Então, no primeiro exemplo, a gente tinha um cosseno ao cubo, e no segundo exemplo, a gente tinha um seno à quinta. Por que a gente fez isso, pessoal? Porque se a gente pega o seno elevado a um número ímpar, 2k mais 1 de x, esse cara vai ser igual a seno elevado a k. Seno ao quadrado de x elevado a k vezes seno de x. E esse cara é igual a seno ao quadrado 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado a k vezes seno de x. Ou seja, se o seno tiver uma potência ímpar, a gente consegue, utilizando essa propriedade trigonométrica, substituir boa parte das coisas de modo que sobre apenas um fator seno de x. E o mesmo vale para o cosseno. Então, se a gente tiver o cosseno elevado a um número ímpar, esse cara é igual ao cosseno ao quadrado de x elevado a k vezes cosseno de x. Mas a gente faz a substituição trigonométrica ali, a gente vai ter 1 menos seno ao quadrado de x elevado a k vezes o cosseno de x. Então, nesses casos, a gente está utilizando a potência ímpar do seno ou do cosseno para facilitar a nossa vida. Mas e nos casos onde o seno e o cosseno só possuem potências pares? Bem, nos casos em que seno e cosseno só possuem potências pares, observamos que, então, se o nosso seno e o nosso cosseno só possuem potências pares, então a gente vai utilizar o seguinte fato. Bem, quanto é cosseno de 2x? Bem, cosseno de 2x é cosseno de x mais x, ou seja, e a gente vai ter cosseno de x ao quadrado menos seno de x ao quadrado. Por quê? Porque o cosseno de a mais b é cosseno a, cosseno b, seno a, seno b. Se a e b são iguais a x, então a gente tem essa igualdade aqui. Mas a gente pode trocar o cosseno por 1 menos seno ao quadrado de x. Então aqui a gente vai ter isso, que o cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 senos ao quadrado de x. Ou seja, o seno ao quadrado de x vai ser igual a meio vezes 1 menos cosseno de 2x. Então aqui a gente vai ter 1 menos 2 senos ao quadrado, a gente isola o seno ao quadrado e a gente obtém essa igualdade aqui. Por outro lado, a gente poderia, ao invés de substituir o cosseno ao quadrado por 1 menos seno, a gente poderia substituir o seno por 1 menos cosseno. Por outro lado, a gente tem que cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos, seria seno ao quadrado, mas seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Ou seja, aqui, pessoal, a gente tem que o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a meio vezes
cosseno, ou melhor, 1 mais cosseno de 2x. Então, se a gente isola o cosseno ao quadrado aqui em cima, a gente obtém essa equação. Então, pessoal, nós obtivemos duas novas propriedades trigonométricas. A gente sabe que seno ao quadrado de x é meio vezes 1 menos cosseno de 2x, enquanto que o cosseno ao quadrado de 2x é igual a meio vezes 1 mais cosseno de 2x. Então, a gente tem duas propriedades trigonométricas novas e a gente vai utilizar essas duas propriedades um bocado agora para poder fazer as contas quando os senos e os cossenos possuírem apenas potências pares. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso da seguinte maneira. Então, um exemplo. Calcule. Vamos dar a cor aqui. Calcule a integral de 0 até π de seno ao quadrado de x dx. Então, nesse caso, a gente tem uma potência par. Se a gente quiser tentar fazer aquela substituição, a gente vai obter a integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x. Mas isso não nos ajuda em nada. Porém, a gente pode utilizar essa propriedade aqui de cima. Então, temos que a integral de 0 até π de cosseno ao quadrado, seno ao quadrado de x dx vai ser igual à integral de 0 até π de meio vezes 1 menos cosseno de 2x dx. Essa integral a gente pode dividir ela em duas, então vai ser a integral de 0 até π de meio dx menos a integral de 0 até π de cosseno de 2x dx. Beleza? Essa primeira integral, ela é fácil. A gente sabe que ela vai ser igual a meio x variando de 0 até π. E a segunda integral, pessoal, ela também não é difícil, porque a gente pode chamar 2x de u. Então a gente pode fazer u igual a 2x, logo o du vai ser igual a 2dx. Aqui a gente tem meio. Ou seja, o dx, isso, então u é igual a 2x, então du é igual a 2dx. Assim, pessoal, essa integral nossa, ela fica sendo a integral de x variando de 0 até π de 1 sobre 4 cosseno de u du. Então, daqui para cá, eu fiz a substituição u igual a 2x. Então, se u é igual a 2x, a gente tem que dx é igual a du sobre 2. Por isso que a nossa fração aqui mudou de meio para 1/4. Resolver essa integral é simples. Bem, aqui a gente vai ter meio vezes π menos a integral de 1/4 de cosseno é 1/4 de seno de u, mais u é 2x, então a gente tem 1/4 de seno de 2x com x variando de 0 até π. Então, a gente pode aqui utilizar
algumas propriedades para verificar que a gente vai ter menos 1/4 de seno de 2π mais 1/4 de seno de 0. Só que seno de 2π é 0, seno de 0 é 0. Logo, a nossa integral vai ser igual a π sobre 2. Então, quando as nossas potências são todas pares, ao invés da gente utilizar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, a gente utiliza uma dessas fórmulas aqui para poder simplificar a nossa vida. Outro exemplo é quando a gente tem a integral de seno a quarta de x dx. Então, nesse caso, a gente vai utilizar essas propriedades aqui novamente. Mas esse exemplo eu vou deixar como um exercício para vocês calcularem. Então, exercício. Beleza, pessoal? Então, aqui o que vocês vão utilizar é a mesma coisa que a gente fez em cima. A gente vai utilizar aquelas propriedades para transformar essa integral de seno a quarta de x na integral de caras que a gente já sabe calcular. Então, pessoal, resumindo tudo o que eu disse aqui. Resumindo, a gente tem 3 casos. Então, para calcular a integral de seno elevado a mx cosseno elevado a nx dx, temos 3 possibilidades. Temos 3 casos. Quais são os 3 casos? Bem, o primeiro caso é quando o m é ímpar. Então, se o m é ímpar, a gente tem que m é igual a 2k mais 1 para algum k natural. Nesse caso, como que a gente faz para resolver essa integral? Bem, nesse caso, a gente tem que a integral de seno de 2k mais 1 de x cosseno de nx dx vai ser igual à integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado a k vezes cosseno de x elevado a n vezes seno de x dx. Então, o que eu fiz? Aqui no seno de 2k mais 1, eu utilizei essa propriedade aqui. E a gente vê que essa integral pode ser reescrita dessa maneira. Logo, a gente pode aplicar a substituição. U igual a cosseno de x para resolver a integral. Tá bom, pessoal? Então, se m é ímpar, a gente já sabe exatamente como resolver essa integral. A gente vai fazer essa mudança no integrando, a gente vai utilizar aqui uma propriedade trigonométrica para reescrever o nosso integrando, e aí depois é basicamente a gente fazer
a substituição U igual a cosseno de x. Agora, bem, eu falei que são 3 casos, então o nosso segundo caso é quando n é ímpar. Então, aqui n é ímpar. Bem, se n é ímpar, então n, que vai ser igual a 2k mais 1, para algum k natural, e a gente tem que a integral de seno elevado a m de x cosseno de 2k mais 1 de x dx vai ser igual à integral de seno elevado a m de x vezes 1 menos seno ao quadrado de x elevado a k vezes cosseno de x dx. Novamente, aquela propriedade que a gente viu anteriormente. Logo, aplicando a substituição U igual a seno de x, podemos resolver a integral. Então, pessoal, notem que isso aqui é uma receita de bolo. Se você quiser calcular essa integral aqui, você vai olhar os expoentes. Se o m é ímpar, você vai seguir esse passo aqui. Se o n é ímpar, então você segue esse passo aqui. Ah, professor, mas e se o m e o n for ímpar? Bem, se o m e o n for ímpar, então você pode seguir qualquer um dos dois. Você está com sorte, você resolve utilizando ou o passo 1 ou o passo 2. E no segundo caso, e na verdade no terceiro caso, e quando n e m é par. Então, se n e m são ambos pares, então o que a gente vai fazer? Então, a gente vai utilizar aquelas propriedades lá, essas propriedades aqui de cima do seno ao quadrado e do cosseno ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, utilizamos as propriedades seno ao quadrado de x igual a meio de 1 menos cosseno de 2x, e a propriedade de que cosseno ao quadrado de x é igual a meio vezes 1 mais cosseno de 2x. Tá bom? Às vezes você pode utilizar também a propriedade. Então, às vezes pode ser útil saber que o seno de x vezes cosseno de x é igual a meio seno de 2x. Tá bom, pessoal? Então, quando as duas é par, aí você deu azar. Não é impossível resolver, mas você não vai ter uma formulazinha de bolo para utilizar. Você vai ter que usar essas propriedades para poder simplificar o seu integrando. Tá bom, pessoal? Então, essas aqui é
a primeira das integrais trigonométricas, que é a integral de seno de x elevado a m vezes cosseno de x elevado a n. Beleza, pessoal? Nesse primeiro caso, a gente usou aquela relação lá em cima de que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Porém, a gente tem outras, a gente utilizou então essa igualdade, mas a gente tem outras propriedades, como por exemplo, o fato da secante ao quadrado menos a tangente ao quadrado ser também igual a 1. Então, pessoal, o que a gente vai utilizar agora é essa segunda propriedade aqui. Então, secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é igual a 1. Então, vamos utilizar o fato de que secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x é igual a 1 para calcular a integral da secante de x elevado a m vezes tangente de x elevado a n dx. Então, a gente vai utilizar essa propriedade de secante ao quadrado menos tangente ao quadrado ser 1 para calcular essa integral. Então, primeiro caso, no primeiro caso, pessoal, a gente vai supor que m é par. Então, suponha que m é par. Ou seja, m é igual a 2 vezes k para algum k natural. Tá bom? Então, pessoal, o que a gente tem? Então, a gente tem que secante de x elevado a m é igual a secante de x elevado a 2k. De x elevado a 2k. Mas secante de x elevado a 2k é igual a secante de x elevado a 2k menos 2 vezes a secante de x ao quadrado. Mas esse primeiro cara, a gente consegue reescrever ele como sendo a secante de x ao quadrado elevado a k menos 1 vezes secante ao quadrado de x. Mas secante ao quadrado, bem, se a gente sabe que secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é 1, então secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Então aqui a gente tem 1 mais tangente ao quadrado de x elevado a k mais 1 vezes a secante ao quadrado de x. Então, pessoal, a gente verifica que a secante de x elevado a m é igual a 1 mais tangente de x ao quadrado elevado a k menos 1, elevado a k menos 1 vezes a secante ao quadrado de x. Logo, se a gente volta na nossa integral, a gente tem que a integral de secante de x elevado a m vezes a tangente de x elevado a n
dx, esse cara vai ser igual a integral da secante de x elevado a m, a gente acabou de ver que é 1 mais tangente de x ao quadrado elevado a k menos 1 vezes a tangente de x elevado a n dx. Opa, faltou uma secante ao quadrado de x, agora sim, dx. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa secante elevado a m e troquei ela pela expressão que a gente achou. Secante de x elevado a m é 1 mais tangente ao quadrado de x elevado a k menos 1 vezes a secante ao quadrado de x. Então, eu troquei isso aqui. Assim, fazendo u igual a tangente de x, temos que a derivada de u com relação a x é a derivada da tangente de x, que é igual a secante ao quadrado de x, ou seja, du é igual a secante ao quadrado de x dx. Então, se a gente volta no caso anterior, a gente tem que a integral de secante elevado a m de x vezes a tangente elevado a n de x dx, eu vou fazer essa substituição, u igual a tangente de x, então aqui eu tenho 1 mais u ao quadrado, integral de 1 mais u ao quadrado elevado a k menos 1 vezes u elevado a n vezes o du. Por quê? Porque du é secante ao quadrado de x dx, ou seja, esse camarada aqui, ele é o du, onde u é igual a tangente de x e o nosso k, ele é igual a m dividido por 2. Então, pessoal, a gente sabe calcular essa integral aqui quando o m é par. Então, se m é par, a gente tem essa propriedade, a integral da secante de x elevado a m vezes a tangente de x é calculada dessa maneira aqui. Tá bom? A gente vai fazer uma substituição e a gente vai utilizar aquela propriedade anterior. Então, por exemplo, calcule a integral de tangente de x elevado a sexta vezes a secante de x elevado a quarta dx. Então, neste caso, temos n igual a 6, n é a potência da tangente, o m vai ser a potência da secante, que é 4, e o k é m dividido por 2, então o k é 2. Logo, se a gente utiliza essa expressão aqui de cima, a gente tem que a integral de secante de tangente de x elevado a sexta vezes a secante de x elevado a quarta dx é igual a integral de 1 mais u ao quadrado elevado a k menos 1. Então, 1 mais u ao quadrado elevado a k menos 1. K é 2, k menos 1, 1. Vezes u elevado a n, n é 6, du. Mas essa integral, pessoal, se a gente
fizer a distributiva, a gente vai ver que é a integral de u elevado à sexta mais u elevado à oitava du. Essas integrais aqui, a integral de u elevado à sexta, a gente sabe que é 1/7 de u elevado a 7, mais a integral de u a 8 é 1/9 de u elevado a nona, mais c, porque a gente está falando da integral indefinida. Tudo bem? Mas quem é o u? O u é tangente de x, então aqui a gente tem 1/7 de tangente de x elevado à sétima, mais 1/9 de tangente de x elevado a 9, mais a constante c. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é o caso onde o expoente da secante é par. Então, a gente tem o segundo caso. Agora, a gente vai supor que n é ímpar. Ou seja, o expoente da tangente é um número ímpar, e assim a gente pode escrever que n é igual a 2k mais 1 para algum k natural. Logo, a gente tem que tangente de x elevado a n é igual a tangente de x elevado a 2k mais 1. Mas, se a gente está trocando isso por tangente de x elevado a 2k mais 1, esse cara aqui vai ser a tangente de x elevado a 2k vezes a tangente de x. Então, a gente vai ter tangente de x ao quadrado elevado a k vezes a tangente de x. Mas tangente de x ao quadrado, bem, a gente sabe que secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é igual a 1. Então, a tangente ao quadrado é a secante ao quadrado de x menos 1. Esse cara elevado a k vezes a tangente de x. Logo, pessoal, a gente tem que a integral de secante de x elevado a m vezes tangente de x elevado a n dx é igual a integral de secante de x elevado a m, secante de x elevado a m menos 1, vezes secante ao quadrado de x menos 1 elevado a k, vezes a secante de x. Então, notem que antes a gente tinha m, mas eu separei ela em duas. Uma elevada a m menos 1, outra elevada a 1. Isso tudo vezes a tangente de x dx. Isso tudo vezes a tangente de x dx. O que é a ideia aqui? Bem, a ideia aqui é fazer u igual a secante de x. Porque se u é igual a secante de x, então du é secante de x vezes tangente de x du. Então, fazendo u igual a secante de x, temos que a derivada de u com relação a x é igual à derivada da secante, que a gente viu que é secante de x vezes tangente de x,
Logo, a gente tem que du é igual a secante de x vezes a tangente de x dx. Beleza, pessoal? Agora a gente está em condições de utilizar a regra da substituição. Então, se n é ímpar, o que a gente tem? Se n é ímpar, a gente tem que a integral de secante de x elevado a m vezes a tangente de x elevada a n dx, esse cara vai ser igual a integral, a gente está fazendo u igual a secante de x, então aqui a gente tem u elevado a m menos 1, u elevado a m menos 1, vezes a secante ao quadrado de x menos 1, secante é u, então aqui a gente tem u ao quadrado menos 1, elevado a k, du, por quê? Porque secante de x vezes tangente de x é igual a du. Beleza, pessoal? Onde u é igual a secante de x e n é igual a 2k mais 1. Então, pessoal, se o n é ímpar, a gente também tem uma fórmula para calcular a integral de secante de x elevado a m vezes tangente de x elevado a n dx. Por exemplo, então aqui um exemplo. Vamos calcule a integral de tangente de θ elevado à quinta potência vezes a secante de θ elevado à sétima potência de θ. Tá bom? Então aqui, como o expoente da secante é ímpar, a gente não pode utilizar o primeiro caso. Então a gente tem que utilizar essa estratégia de agora. Logo, note que o m ele é 7, ele é o expoente da secante. O n ele é 5, porque é o expoente da tangente. E, bem, a gente sabe que n é igual a 2k mais 1. Logo, o k nesse caso é 2. Logo, se a gente for aplicar a fórmula anterior, a gente tem que a integral de tangente de θ elevado à quinta vezes a secante de θ elevado à sétima de θ vai ser igual a integral de quem? Bem, a integral de u elevado a m menos 1, o m no nosso caso é 7, então u elevado à sexta, vezes u ao quadrado menos 1 elevado a k. Então, u ao quadrado menos 1 elevado a k, que é 2. Isso aqui deu 1. Bem, se a gente fizer o produto notável aqui dentro, a gente vai ver que essa é a integral de u elevado a 10 menos 2u elevado a 8 mais u elevado a sexta de 1. Tá bom, pessoal? Calcular essa integral não é difícil. A integral de u elevado a 10 é 1 sobre 11 vezes u elevado a 11 menos a integral de u elevado a 8 é 2 vezes 2 dividido por 9, u elevado a 9. Então a integral desse cara é esse cara aqui, mais a integral de u elevado a 6 é 1 sobre 7 u elevado à sétima, mais uma constante c, porque
porque a gente está trabalhando com integral indefinida. E agora a gente volta ao nosso u. O u quem que é? O u é secante de x. No nosso caso, a gente não está trabalhando na variável x, a gente está trabalhando na variável θ. Então, o nosso u é secante de θ. Então, aqui a gente tem 1 sobre 11, secante de θ elevado a 11, menos 2 sobre 9, secante de θ elevado a 9, mais 1 sobre 7, secante de θ elevado à sétima potência, mais a constante c, porque a gente está trabalhando com uma integral indefinida. Então, deixa eu arredar isso para cá para ter espaço para escrever. Então, aqui a gente tem secante de θ elevado à sétima, mais uma constante c, porque a gente está trabalhando com integrais indefinidas. Essa constante aqui é porque não teve espaço no final, então eu passei ela aqui para baixo. Tá bom, pessoal? Então, no caso das integrais da forma secante de x elevado a m vezes tangente de x elevado a n, a gente sabe resolver quando m é par ou quando n é ímpar. O caso onde m é ímpar e n é par, bem, nesse caso a gente não tem, pelo menos por aqui, um método para resolver. Então, note que quando o m é ímpar e o n é par, não temos uma receita, vou colocar aqui entre aspas, para seguir. Isso significa que a gente não consegue resolver as integrais quando m é ímpar e n é par? Não, a gente consegue, mas a gente vai ter que utilizar outros métodos. Por exemplo, se a gente vai calcular a integral de secante ao cubo de x dx, então, nesse caso, o nosso m é ímpar, porque ele é 3, e o nosso n é 0, que é um número par. Logo, não podemos aplicar o método anterior. Aplicar o método anterior. Mas a gente pode aplicar as outras coisas que a gente já sabe. Por exemplo, a gente pode utilizar a integração por parte. Então, seja assim. Seja u igual a secante de x e dv igual a secante ao quadrado de x dx. A gente não pode utilizar o método, mas a gente pode utilizar, por exemplo, a integração por partes. Bem, se u é secante de x, então a gente tem que du é a derivada da secante. A derivada da secante, a gente sabe que é secante de x vezes tangente de x dx. E se o dv é igual a secante ao quadrado de x dx, a gente integra dos dois lados e verifica que o v é tangente de x sem dx. Tá bom? Então aqui eu vou usar u igual a secante de x, dv igual a secante ao quadrado de x dx. O du vai ser secante de x vezes tangente de x dx e o v é tangente de x. Logo, o que a gente tem? A gente tem que a integral de secante ao cubo de x dx
ela vai ser igual à integral de U dV, mas a integral de U dV a gente sabe que é a U vezes V menos a integral de V du. Então aqui a gente tem, quem é U? U é secante de x, V é tangente de x. Então aqui a gente vai ter secante de x vezes a tangente de x menos a integral de V du. V é tangente de x, du é secante de x vezes tangente de x dx. Então aqui a gente tem secante de x tangente de x ao quadrado dx. Novamente, a gente tem um m ímpar, um n par. Então a gente não consegue utilizar o método que a gente acabou de verificar. Porém, a gente sabe que então secante de x vezes a tangente de x menos a integral. Quem é tangente de x? Tangente de x é, então aqui a gente tem a secante de x, tangente de x é secante de x ao quadrado menos 1, isso tudo dx. Beleza? Então aqui eu não posso utilizar aquela expressão que a gente viu anteriormente, mas eu posso utilizar aquela propriedade trigonométrica. A propriedade ela sempre vale. Bem, então aqui a gente tem que esse cara é a integral de secante ao cubo de x dx. Então a gente vai ter a integral de secante de x vezes a tangente de x menos a integral de secante de x ao cubo dx, que é quando eu faço o produto desse com esse, mais a integral de secante de x dx. O que a gente faz então? A gente pega essa integral aqui e passa para o outro lado. Do outro lado a gente tem a secante de x ao cubo. Então agora a gente pega esse cara e passa para o outro lado, e a gente vai ter duas vezes a integral de secante de x ao cubo dx. Isso é igual a secante de x vezes a tangente de x mais, quem é a integral de secante de x dx? A integral de secante de x dx, a gente já viu que é ln do módulo de secante de x mais tangente de x, e aqui a gente soma uma constante c, porque a gente está trabalhando com as integrais indefinidas. Logo, dividindo tudo por 2, a gente tem que a integral de secante de x ao cubo dx vai ser meio vezes secante de x vezes tangente de x mais o logaritmo natural do módulo de secante de x mais tangente de x mais uma constante c. Tá bom, pessoal? Então, observe o seguinte. Quando a gente não está nas condições anteriores, ou seja, quando o m é ímpar e o n é par, a gente não pode utilizar as fórmulas, mas a gente pode utilizar outros argumentos para tentar calcular a integral, nesse caso de secante de x ao cubo. Tudo bem? Só uma observação aqui, pessoal. Então, observação. Podemos obter um resultado semelhante para a integral da cossecante de x elevado a m vezes a cotangente de x
elevado a n dx. Lembrando o seguinte, do mesmo jeito que a gente sabe que secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é 1, a gente sabe também, cadê? Então aqui a gente sabe que secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é 1, e a gente sabe que cossecante ao quadrado menos cotangente ao quadrado também é 1. Então se você utiliza esse fato e você faz de uma maneira completamente análoga, você vai obter expressões para esses caras, para cossecante, para integral de cossecante de x elevado a m vezes cotangente de x elevado a n dx, quando m é ímpar, quer dizer, quando m é par ou n é ímpar. Então basta lembrar que a cossecante de x ao quadrado menos a cotangente de x ao quadrado é igual a 1. Beleza, pessoal? Então, se vocês lembrarem desse fato, vocês podem obter um resultado semelhante para cossecante e para cotangente. Eu não vou fazer as contas aqui, são exatamente as mesmas que a gente fez para o caso da secante e da tangente, então fica como exercício para vocês praticarem um pouco. No último caso, então, por fim, vamos calcular. A gente vai calcular 3 casos, ou melhor, por fim, para calcular item A. Se você quiser calcular a integral de seno de x, na verdade, seno de m vezes x vezes o cosseno de nx dx, ou se você quiser calcular a integral de seno de mx, seno de nx dx, ou se você quiser calcular a integral de cosseno de mx, cosseno de nx dx. Então, para calcular essas 3 integrais, pessoal, basta observar o seguinte: o que a gente vai observar? Bem, para calcular a integral do primeiro tipo, então, integral de seno de mx, cosseno de nx, a gente vai lembrar que seno de A cosseno de B é igual a meio vezes seno de A menos B mais seno de A mais B. Então, pessoal, se vocês voltarem lá no começo, a gente sabe quanto é o seno de A menos B, a gente sabe quanto é o seno de A mais B. Se vocês substituírem aquelas expressões aqui, o que vocês vão obter e dividir por 2 é justamente o seno de A cosseno de B. Então, se você quiser calcular uma integral do tipo A, você vai usar essa propriedade aqui. Se você quiser calcular uma integral do tipo B, você vai usar uma outra propriedade. Então, para calcular uma integral do tipo B, você vai utilizar a propriedade que diz que seno de A seno de B é igual a meio vezes o cosseno de A menos B menos o cosseno de A mais B. Então, para você calcular uma integral do tipo B, você vai usar essa propriedade B aqui. E para calcular uma integral do tipo C, você vai utilizar a propriedade que diz que cosseno de A cosseno de B é igual a meio, que multiplica cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B.
Então, se você substitui, novamente, a gente sabe quanto que é o cosseno de A menos B, a gente fez essa conta lá em cima, a gente sabe quanto é o cosseno de A mais B. Se você substitui aqui e subtrai, você vai obter seno A, seno B. Se você substitui e soma, você vai obter cosseno A, cosseno B. Mas, professor, como é que eu vou utilizar essas expressões para calcular essas integrais? Bem, eu vou fazer um exemplo, os outros são absolutamente iguais. Então, exemplo, calcule a integral de seno de 4x cosseno de 5x dx. Então, notem que eu tenho uma integral do primeiro tipo. Então, eu vou utilizar a primeira igualdade aqui. Então, a igualdade A. Neste caso, quem a gente tem? A gente tem que o A, ele é 4x. Então, na propriedade A, ela fala para a gente de seno A, cosseno B. Então, aqui a gente tem seno de 4x, cosseno de 5x. Então, esse cara aqui é o A, esse cara aqui é o B. Então, A igual a 4x e B igual a 5x. Logo, a gente tem que o seno de 4x cosseno de 5x vai ser igual a meio vezes na nossa fórmula, a gente tem seno de A menos B mais seno de A mais B. Então, aqui, seno de A menos B mais seno de A mais B. Ou seja, a gente vai ter meio vezes o seno. Quem é A menos B? A menos B é 4x menos 5x. Então, a gente vai ter menos x mais o seno de A mais B. Mas quem é A mais B? A mais B é 4x mais 5x, ou seja, é 9x. Então, pessoal, o que a gente tem? A gente tem que a integral do seno de 4x vezes o cosseno de 5x dx é igual à integral, seno de 4x cosseno de 5x é, na verdade, meio, a integral de meio vezes seno de menos x mais seno de 9x dx. Então, a gente tem esse caso aqui. Ah, professor, e se eu tiver uma integral do tipo B? Bem, se você tem uma integral do tipo B, você vai tomar A igual a mx, B igual a nx, e vai substituir o integrando por esse lado direito da equação B aqui de baixo. Tá bom? E no caso da equação C, você tem A igual a mx, B igual a nx, e você substitui o integrando por essa equivalência dele aqui embaixo. No nosso caso, a gente está no item A. Agora aqui, o que a gente faz? A gente tem meio vezes a integral. Quem é seno de menos x? Seno de menos x é menos seno de x mais o seno de 9x dx. A gente parte isso em duas integrais, então a gente tem meio vezes a primeira integral é menos a integral de seno de x dx mais a integral de seno de 9x dx. Então, a gente divide essa integral nessas duas. A primeira integral é fácil, integral do seno a gente sabe que é menos cosseno. Então, aqui a gente tem meio, que multiplica esse primeiro cara aqui, é menos cosseno. Com esse menos, a gente vai ter cosseno de x, mais
a integral de seno de 9x, aqui eu vou fazer u igual a 9x. Se u é igual a 9x, então eu tenho 1/9 da integral de seno de u du. Beleza? Então, daqui para cá, eu fiz, né, na segunda integral, eu tomei u igual a 9x e estou utilizando a regra da substituição. Então, a gente vai ter meio, que multiplica cosseno de x, mais 1/9 da integral de seno de u, que é menos cosseno de u, mais uma constante c, porque a gente está falando de integrais indefinidas. Logo, a gente vai ter meio vezes cosseno de x menos 1/9 cosseno de u, mas quem é u? U é 9x mais a constante c. E com isso a gente calcula essa integral. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem um método para calcular integrais desse tipo. Ok? Então, revendo, a gente fez no começo uma pequena introdução com uma revisão de trigonometria. Então, a gente fez uma pequena revisão de trigonometria. A gente obteve algumas propriedades importantes. Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é 1. Cossecante ao quadrado menos cotangente ao quadrado é 1. A gente sabe quem é o seno da soma e o cosseno da soma. A gente sabe quem é o seno da diferença e o cosseno da diferença. E a partir dessas propriedades, a gente vai calcular integrais. As primeiras integrais que a gente calculou são as integrais do tipo seno de x elevado a m vezes cosseno de x elevado a m dx. Então, para calcular uma integral desse tipo, a gente analisa primeiro o caso onde o m é ímpar, depois o caso, se o m é ímpar, você tem uma receita de bolo para seguir. Se o n é ímpar, você tem outra receita de bolo para seguir. Se o m e o n são par, então você não tem uma receita de bolo, mas você tem algumas identidades trigonométricas, algumas propriedades trigonométricas que podem te ajudar na solução da integral. De modo análogo, a gente sabe que para calcular a integral de secante de x elevado a m vezes tangente de x elevado a n, quando m é par, a gente tem uma receita de bolo. Quando o n é ímpar, a gente tem uma outra receita de bolo. Quando o m é ímpar e o n é par, aí a gente não tem uma receita para seguir, mas a gente pode utilizar os métodos que a gente já conhece, tipo a regra da substituição, tipo o teorema fundamental do cálculo, tipo a integração por partes, e a gente pode utilizar aquelas igualdades que a gente viu lá no começo, aquelas propriedades trigonométricas, para tentar resolver a nossa integral. E, por fim, a gente consegue calcular também a integral de seno de mx vezes cosseno de nx dx, a integral de seno de mx vezes seno de nx dx e a integral de cosseno de mx vezes cosseno de nx dx, utilizando essas propriedades trigonométricas A, B e C aqui, respectivamente. Tá bom, pessoal? Para utilizar essas propriedades é muito simples, basta vocês seguirem o passo a passo que foi feito nesse exemplo aqui. Aqui é um caso do tipo A, mas para os casos do tipo B e C, esse mesmo passo a passo funciona. Tá bom, pessoal? Na próxima aula, a gente vai continuar utilizando essas propriedades trigonométricas para resolver integrais. A gente vai ver as chamadas substituições trigonométricas, tá bom? Tem exercícios aqui na descrição do vídeo para vocês treinarem bastante essas integrais trigonométricas. Recomendo que vocês façam o máximo possível e até a próxima aula.